Olá pessoal, eu sou a Kátia Pessoa e você chegou ao canal Nave Vida. Sejam bem-vindos. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e já deixe aquele like maroto que ajuda muito o nosso canal. Desde os tempos mais remotos, há relatos de portais interdimensionais, uma passagem de acesso entre os seres humanos e os deuses ou mundos extraterrenos. Quer saber mais a respeito? Então vem com a gente, você vai descobrir muito mais a esse respeito. Os 7 portais interdimensionais que acessam locais misteriosos. Conhecidos como vórtices magnéticos, que propiciam aberturas interdimensionais, são encontrados em locais específicos, formados pela intersecção de linhas magnéticas da Terra, chamadas de linhas-lei. Esses vórtices de energia, embora não sejam vistos a olho nu, são detectados no local, seja pela percepção, pela sensibilidade humana, por instrumentos tecnológicos e até mesmo por pêndulos utilizados em radiestesia. É verdade. Assim como no nosso corpo físico detectamos desde o alto da cabeça até a região perineal, os 7 pontos principais de energia, chamados chakras, embora haja mais pontos secundários, também a Terra, enquanto um corpo vivo, possui esses vórtices principais espalhados por toda a sua extensão, distribuído em alguns locais. Não é possível afirmar com exatidão o número exato desses locais em toda a extensão da Terra. Provavelmente há muito mais que 7, assim como também é com a gente. Mas nos deteremos em apenas 7 deles para não nos estendermos muito. Também não seria possível identificar com exatidão se há uma ordem de 1 a 7 e qual seria o primeiro ou o último. Apenas podemos supor por aproximação pelo significado energético transmitido por cada um desses locais. Eu segui uma intuição e uma lógica própria e coloquei nessa ordem com esse significado, mas você pode discordar e colocar aí a ordem que achar melhor e até mesmo sugerir a outros portais que você conhece, ok? Então vamos começar pelo que eu considero como sendo o chakra coronário. Considerado como um chakra mais próximo da divindade, que em nós seres humanos equivale ao chakra da coroa no alto da cabeça. Existe um local no planeta Terra que faz um vórtice energético com essa vibração mais sutil e profunda e encontra-se em uma montanha considerada sagrada, seja para o hinduísmo, o jainismo ou para o budismo. Trata-se do Monte Kailash. E esse monte fica no Tibete. É visto como um portal estelar direto para o céu, onde moram os deuses. Seu cume inexplorado e até inacessível está cercado por 5 mosteiros. Shiva, o deus da destruição, estaria vivendo lá com sua esposa Parvati em estado perpétuo de meditação e energia etérea. Segundo relatos, existe naquele local um poder de mudar a percepção humana, a realidade e o tempo. Um grupo de alpinistas viveu ali, comprovadamente, a mesma experiência de aceleração temporal. Aconteceu que as unhas e os cabelos de todos eles cresceram significativamente em apenas 12 horas. Portanto, lá existe uma energia extremamente forte que nos aproxima do nosso eu superior, acelerando o tempo, espaço e a frequência do DNA em nossas células. Outro chakra, o frontal, e eu considero esse local com a energia do chakra frontal. E como não poderia deixar de ser, esse local sagrado fica próximo ao lago Titicaca, no Peru, chamado Rio Grande Rio Marca. É considerado o portal dos deuses, conhecido como Stargate, isto é, portal das estrelas. Essa enorme rocha maciça foi esculpida, recortada em formato de uma porta de 7 metros de altura
por 7 metros de largura, e no centro dela fica outra passagem bem menor. Quem conseguisse passar para o mundo dos deuses adquiriria a imortalidade. Uma história antiga do período colonial conta que um padre inca chamado Aramu Maru, usando um disco de ouro, uma espécie de chave dos deuses dos 7 raios, passou pelo portal para outra dimensão, levando com ele todos os segredos divinos, sem deixar nenhuma pista de como encontrar outra chave. Um outro lugar que eu considero laríngeo, e como não poderia deixar de ser, é na Índia, no templo de Padmanabhaswamy, na cidade de Tiruvananthapuram. São 7 câmaras secretas que foram descobertas. 6 delas foram abertas, revelando riquezas e mistérios, mas a 7ª tornou-se um enigma para a arqueologia, uma vez que até o momento ninguém descobriu como abrir a porta que veda o acesso a ela. Monges hindus afirmam que o mecanismo de acesso à porta é feito por meio de ondas sonoras a partir de um local específico no templo, porém ainda não localizado. E não apenas isso, somente determinadas ondas alcançadas pela voz de uma pessoa conseguiria acionar esse tipo de mecanismo antigo. É como uma evocação feita numa espécie de mantra em um dialeto esquecido que produziria as vibrações exatas, ativando o sistema de abertura. No entanto, se o tom de voz fosse diferente do programado, ocorreria uma terrível maldição. 2 serpentes lado a lado foram esculpidas na porta, alertando sobre as consequências de se forjar uma abertura sem as devidas precauções. E, pasmem, mesmo sabendo disso, alguns incrédulos querem destruir todo o templo e assim forçar a abertura da porta a qualquer custo, enquanto outros advertem sobre uma catástrofe mundial que ocorrerá se o local for violado. Por essa razão, uma briga judicial teve início e uma verdadeira luta entre o céu e o inferno está acontecendo. Um outro lugar que eu considero chácara cardíaco e que também é considerado místico é a Terra do Fogo. Muitas pessoas peregrinam por lá nesse local que fica em Sedona Vortex, no Arizona, Estados Unidos. O local tem uma paisagem formada de gigantescas formações rochosas de areia vermelha. De acordo com o folclore local, lá existem túneis que levam até aos vórtices nas rochas, através dos quais passam seres vindos das estrelas e por onde nós podemos acessar outros planos dimensionais. São, na realidade, fluxos de energias sutis que formam espirais e telepaticamente favorecem uma comunicação mental entre nós e os seres extradimensionais. Um desses seres, chamado Albion, contatou a vidente Paige Bryant, uma especialista em xamanismo, e que inclusive me parece que já faleceu. E um outro local considera o plexo solar ou esplênico. Um desses vórtices estaria em um local que fica no centro da Austrália, chamado Uluru Rock. Trata-se de um grande monólito. Alguns pesquisadores sobre esses assuntos admitem que esse local teria propriedades magnéticas e espirituais equivalentes aos do chakra do plexo solar, que é o chakra da manifestação, da vontade, do desejo, mas não é possível afirmar isso com todas as garantias. Pessoas viajam até lá para meditar, expandir a consciência e se curar. Para os aborígenes australianos, Uluru Rock é um local sagrado e muitos afirmam que dentro desse monólito existe uma nave alienígena. E segundo o folclore local, seres extraterrestres vivem lá e acredita-se que a partir dali é possível a consciência viajar para qualquer outro lugar, tanto do planeta quanto do universo. E um outro chakra seria o umbilical ou genésico, e o outro possível portal entre o céu e a terra, chamado de Eixo Mundi ou Santo dos Santos, fica em Jerusalém, no Poço das Almas.
Localizado no Monte do Templo, que se assemelha ao Templo de Salomão, trata-se de um poço sem fundo, encontrado sob uma caverna que fica sob o monumento da Cúpula da Rocha, um dos santuários mais antigos, repleto de artefatos e locais sagrados, tanto para o judaísmo como para o islamismo. Segundo relatos, é possível se ouvir o apelo das almas que vem das profundezas do poço. Há, de fato, evidências de uma grande câmara subterrânea abaixo da caverna que ainda não foi mapeada por receio de danificar o domo da rocha. Acredita-se que esse eixo seria uma conexão cósmica entre o céu e o inferno, estando a Terra numa posição intermediária. E, finalmente, o básico, o último da nossa lista, mas sabemos que existem outros portais que poderemos ver em outras oportunidades. Este que falaremos agora fica no estado do Amazonas, aqui no Brasil, bem no centro da floresta amazônica. Segundo contam, existe um portal que dá acesso à cidade do ouro de Acacor, o famoso Eldorado. Esse portal, diz a lenda, fica embaixo da Cachoeira do Eldorado, uma das cachoeiras mais altas do Brasil, com mais de 350 metros de altura, e está localizada no Parque Estadual da Serra do Aracá, local protegido pela FUNAI, ou pelo menos deveria ser. Só para adiantar, você não vai conseguir localizar pelo Google Maps, tá? Para chegar a esse local, é preciso montar um quebra-cabeça. Tem vários percursos, desde atravessar as fronteiras entre Peru, Bolívia até o Acre, passa-se por um povoado abandonado às margens do Rio Negro, onde encontra-se gravações geométricas feitas em rochas que podem orientar para um possível caminho até o portal. Acacor é uma cidade subterrânea com muitas riquezas, desde pedras preciosas e ouro, além de uma grande diversidade da flora e da fauna, como também a cultura de uma civilização evoluída, com conhecimentos muito além da nossa compreensão. É fato que várias pessoas, entre pesquisadores, jornalistas de vários países, vieram à procura do Eldorado, mas desapareceram e sem deixar vestígios. Nunca ninguém conseguiu retornar de lá, ao menos não vivo, para poder contar a história. Para quem quer saber mais a esse respeito, tem uma série pela Discovery que se chama A Maldição de Acacor. Se essa cidade existe ou não sabemos de fato, mas é fato que uma cidade mística já foi vista, mas não podemos afirmar que seja a mesma. Acontece que uma cidade futurística dos anos 3000, com edifícios em formas cilíndricas, pistas de pouso ultramodernas e um monte de parafernália tecnológica, já foi avistada das aeronaves que circulam por um perímetro que ficou conhecido como Triângulo da Floresta Amazônica. Esse triângulo é composto pela intersecção de 3 cidades em 3 estados brasileiros: Santarém, no Pará, Manaus, na Amazônia e Porto Velho, em Rondônia. Procurem aí no Google que vocês verão o triângulo. Em um desses relatos, um piloto afirmou que quando planava em sua aeronave, avistou nitidamente a cidade com um aeroporto com pistas livres e favoráveis a um pouso tranquilo. E por acaso ele estava encontrando problemas na aeronave e, ao tentar pousar, ao se aproximar mais do solo, de repente sentiu o solavanco do trem de pouso raspando nas copas das árvores e imediatamente arremeteu, evitando assim a queda do avião em meio à floresta. Onde foi parar a cidade que há segundos estava no campo de visão do piloto? Portanto, muitos já viram a cidade do alto, muitos conheceram relatos a seu respeito. Resta encontrar o portão correto de acesso. E isso tudo sugere que alguns desses locais, embora coexistam em um mesmo planeta, estão em dimensões diferentes. Para acessá-los é preciso cruzar o limiar de um portal interdimensional, pois ainda
ainda que possamos ver o seu limiar, só poderemos cruzar o portal quando soubermos qual a chave correta que irá abri-lo. No caso do Eldorado perdido, embora ele já possa ser visto durante algumas circunstâncias, no caso que é do alto das aeronaves, quando elas estão planando, ainda é preciso encontrar o portal e a chave que irá abri-lo. Quanta dificuldade, não é? Eu penso que a chave para esses locais não é tanto física e externa, é mais uma frequência que precisamos alcançar por meio do nosso equilíbrio energético. E nós seremos essa chave quando os nossos chakras estiverem vibrando alinhados ao chakra da Mãe Terra, ou quando alcançarmos a transcendência para além da tridimensionalidade. E domingo é Dia das Mães e eu homenageio todas as mães, desde este plano e de outros, honrando a nossa Mãe Terra, agradecendo a ela por nos acolher em seu ventre sagrado, mesmo quando a maltratamos com guerras e desamor. E vocês, o que acham? Conta aí pra gente. Já deixa aí sua opinião, compartilhe o seu conhecimento a respeito. Então é isso, pessoal. Não esqueça o seu like e se inscreva. E se ainda não se inscreveu, se inscreva já. Ative o sininho e não perca os próximos vídeos. Tenham todos um feliz Dia das Mães. Partiu na bebida e um beijo no seu coração.